Você já passou pela experiência de um abalo sísmico? Um abalo sísmico, também conhecido como terremoto. Era uma quarta-feira, dia 24 de outubro de 2018, e como eu sempre faço quase todos os dias, me levantei às 6 horas da manhã e liguei meu computador para passar mensagem. Naquela época a gente passava mensagem ainda por e-mail. Eu estou lá e com o decorrer do tempo ouvi um estrondo, algo que fugia à minha compreensão. Um estrondo terrível, difícil de definir. Era mais ou menos assim, para eu te explicar, como se alguém tivesse pego um tambor daqueles, tambor de 200 litros, enorme, de latão, colocado na minha sala e pego um porrete ou algum instrumento de bater e estivesse batendo, né, nesse tambor vazio dentro de casa. Era assim o barulho, um barulho esquisito, mas que chamava muito a atenção, muito forte. E como aconteceu uma vez, duas vezes, três vezes, eu acabei interrompendo a minha tarefa e saí para averiguar o que havia ocorrido, o que estava acontecendo, né? E como é fácil, eu subi em cima do telhado da minha casa para tentar identificar de onde vinha aquele barulho, né? E quando eu fiz isso, eu percebi que outras pessoas também estavam na mesma percepção e na mesma ansiedade para saber o que é que estava ocorrendo. Depois fiquei sabendo que algumas pessoas, em função deste barulho e também do tremor, eles pegaram, entraram no carro com a família toda e saíram desesperados, com medo de que algo superior estivesse acontecendo. E aí foi provado que era um pequeno terremoto de 2,1 na escala Richter, que havia abalado aqui a nossa região, aqui onde nós moramos. E talvez você esteja perguntando, mas por que é que eu estou falando sobre isso? Porque há situações na nossa vida, e muitas são elas, que estão além da nossa capacidade. Nós não temos como enfrentá-la. Nós temos um certo limite de ação e de poder em nossas mãos. Mas aí é onde é importante nós lembrarmos que existe um Deus todo-poderoso, que está acima de tudo e de todos, e que nele nós podemos confiar. Ele também é o Deus que está acima dos terremotos e de qualquer catástrofe que possa vir a acontecer e existir. Aliás, o Senhor já nos adverte em sua palavra que o mundo passará por um terrível terremoto. Talvez você nunca tenha lido sobre isso, ou talvez tenha lido e passado em branco, mas eu vou estar lendo para você ver a profecia e ver também, né, que está lá no profeta Isaías, né, o profeta Isaías que profetizou isso. Ele vai falar desse grande, né, acontecimento e o motivo, né, por que é que estará acontecendo isso. Então vamos ler para a gente ter um pouquinho, né, daquilo que o Senhor já reservou para a humanidade, e aí é que nos faz pensar, né, no nosso caminho com o Senhor, na nossa atitude com o Senhor, na nossa posição com o Senhor. Isaías, no capítulo 13, do versículo 11 em diante, diz assim, diz o seguinte: E visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade.
e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso, no versículo 13, por isso farei estremecer os céus. E preste atenção agora, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Percebeu aqui? É o motivo da rebeldia do homem que vai fazer com que isso aconteça. Mas se você atentar para o que o texto está dizendo, ele diz para o ímpio e o iníquo. Isso não é para os filhos de Deus. Os filhos de Deus já não estarão mais aqui quando isso ocorrer. Pela sua infinita glória, majestade e misericórdia e graça do Senhor, Ele possibilita que cada um possa se achegar confiadamente a Ele, e assim o Senhor retirará daqui da terra aqueles que pertencem ao seu reino. E os tais não passarão por essa calamidade terrível. Tem mais um texto que na verdade, né, eu faço sempre esse paralelo, você que acompanha aqui, você já deve ter percebido isso, e que também diz praticamente a mesma coisa lá no Novo Testamento. Está lá em Hebreus 12, 25 a 26, diz assim: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Esse é um texto também que traz um alerta, né, para a igreja se manifestar como igreja, permanecer como igreja, cada um, né, firme na palavra, no propósito de servir a Deus e, principalmente, não ser refém do temor. Não ser refém do temor. Não ser refém do medo. Porque nós devemos servir aquele que é maior. Nós servimos, não é que nós devemos servir, nós servimos aquele que é maior do que o medo, é maior do que o terror. Portanto, diante daquilo, seja o que for que é maior do que nós, é a fé naquele que é maior do que nós que deve se concentrar a nossa energia, que deve se concentrar o nosso pensamento, a nossa esperança, o nosso deleite, porque Ele é aquele que nos sustenta. Ele diz na sua palavra que nós somos como a menina do olho. Ele diz na sua palavra que nós estamos na concha da sua mão. Ele diz na sua palavra que a sua destra de misericórdia está sempre nos segurando pela mão. Ele diz na sua palavra que nem sequer um só fio de cabelo da nossa cabeça será tocado, porque é Ele que peleja por nós, é Ele que vai à frente. E para encerrar, eu quero citar algo que Jó citou. Ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Note que ele diz, ele não disse, né, ainda que ele não me livre da morte, ainda que ele não me livre da morte. Não, ele diz, ainda que ele me mate, nele esperarei. O Senhor é o nosso amparo, a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente. E não há nada nem ninguém que possa ocupar o lugar de primazia de Deus em nossa vida. Porque aquele que há de vir, virá.
e não tardará. Portanto, não se preocupe, confia no Senhor, porque maior é aquele que está em nós do que qualquer coisa que possa estar nesse mundo. Amém? Amém e amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.